Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Direito Ilustrado. Aqui nós temos a pretensão de desenhar o direito para você, para que todos possam entender os temas que são importantes do nosso dia a dia de forma ilustrada, de forma desenhada. Eu desenho para você entender. E também chama-se Direito Ilustrado porque convidamos pessoas ilustres. E hoje temos aqui a honra da participação do Tenente Coronel Daniel, que aceitou o nosso pedido de participar do nosso primeiro programa, confiou em nós essa missão, e pessoa da qual gabarito irretocável e todos conhecem muito bem, mas que me dá também a honra de chamá-lo de irmão, um cara que é parceiro, que topou e que está aqui comigo. Coronel, é uma grande honra ter aqui no primeiro episódio, aqui a sua presença. Olá, os meus cumprimentos, né, a todos que estão nos assistindo, os seus seguidores, né, aqui do podcast Direito Ilustrado. É um prazer enorme estar com você aqui, meu irmão, doutor Renan Fará, uma pessoa que faz um excelente trabalho aqui em Americana e região. Do meu lado aqui também, acho que não foi apresentado, né, o meu amigo, o meu irmão, Tiago Chicone, né, doutor? Tudo bem? Tranquilo, né? Obrigado. Tá sendo uma honra estar aqui hoje, viu? Muito obrigado. Tá sendo um prazer imenso e eu não tenho dúvida que vai ser um bate-papo muito legal aqui hoje. Com certeza. Tiago Chicone é o meu braço direito, me ladeia no escritório o tempo todo. É o cara que eu tiro as dúvidas, é para ele que eu mando as buchas, principalmente da área trabalhista, e já estamos atuando juntos há um tempo, e tinha que fazer parte desse primeiro episódio aqui, segundo episódio, vai ficar junto conosco aqui, ajudando nas perguntas. Tiago, se apresenta para o público. Muito obrigado, Renan. Senhor Daniel, para mim é uma honra estar participando daqui e estamos juntos aí, né? Sempre lutando aí e buscando o melhor para os nossos parceiros. É isso aí. Pessoal, a gente vai dividir o nosso podcast em duas partes. A primeira parte focada principalmente na pessoa do nosso convidado, do Coronel Daniel, que muitas pessoas conhecem ele aqui nas entrevistas que ele dá na cidade, a apresentação que ele faz da polícia, na liderança do 19º Batalhão de Polícia Militar do interior de São Paulo. São quantos policiais que estão no seu domínio ali, no seu comando, Coronel? Aproximadamente 450 policiais, Renan. São 5 municípios, né? Então imagina, o batalhão ele fica centralizado aqui em Americana. Embora nós estamos em Santa Bárbara hoje, né? Sim. Mas o batalhão fica centralizado em Americana e abrange 5 municípios, que é Americana, Santa Bárbara do Oeste, Cosmópolis, Arthur Nogueira e Engenheiro Coelho. E meu batalhão é descentralizado em 4 companhias, basicamente. A primeira companhia fica em Americana mesmo, lá na Praça Comendador Miller. A segunda companhia aqui em Santa Bárbara do Oeste. A terceira em Cosmópolis, que abrange Cosmópolis, Arthur Nogueira e Engenheiro Coelho. E nós temos a 4ª companhia, que a gente fala que é a nossa reserva operacional estratégica, que é a Companhia de Força Tática. A famosa FT. Exatamente. Então, basicamente, esse é o nosso batalhão. FT fica ali no Zanaga ainda? Exatamente. Mas em breve, né, nós estamos construindo a sede da Força Tática junto com o nosso batalhão. Ah, que legal. Isso. Com melhor estrutura, estrategicamente nós estaremos ganhando efetivo indiretamente, pois os policiais são empenhados para estarem trabalhando na segurança do quartel, não vai haver mais necessidade, pois o próprio batalhão vai estar fazendo isso. Então a gente vai estar ganhando mais policiais militares na rua. Já é um assunto que a gente entrou sem querer aqui. Sim, sim. Na verdade, essa questão de comandar 450 policiais é algo muito desafiador, eu tenho certeza. Não só aquilo que a gente conhece pela estrutura, pela qual é a função dele na carreira, mas também todos os outros problemas que com certeza surgem e que aqueles pequenos incêndios diários que com certeza o líder estoura na mão dele, ele tem que resolver. E a gente vai entrar nesse assunto um pouquinho mais adiante, gostaria de tocar nesse vespeiro, porque isso tenho certeza que não é algo muito cotidiano de se questionar, mas que que é a minha maior dúvida, porque eu já trabalhei como presidente de um grupo de empresários e eu posso dizer que a gente tinha a nossa função do cargo, mas o que ninguém fala é tudo o que acontece por trás. E é óbvio que o senhor fala se quiser e o que
cabe a falar, e obviamente também sem citar nomes. Claro. Vamos lá, primeiro quero saber quantos anos você tem e quantos anos de polícia você tem. Bom, eu tenho 50 anos de idade e vou estar completando 32 anos de serviço na carreira policial militar. Ou seja, desde os meus 18 anos de idade, eu só faço o que eu faço hoje, né? Ser policial militar com a missão de salvar e proteger pessoas. E sempre praticamente sendo oficial, né? Eu ingressei na Academia de Polícia Militar do Barro Branco em 1992. Tá? Em 1994 eu me formei e fui trabalhar na Zona Leste de São Paulo. Lá na região de Itaquera, Guaianazes, São Mateus, Cidade Tiradentes, Arthur Alvim. E com certeza deve chegar lá. Esse podcast já fica meu abraço para o pessoal da Zona Leste. Foi o lugar onde foi a minha escola de polícia. Trabalhei lá por 3 anos mais ou menos. Ou seja, ali foi onde inicialmente eu aprendi a combater o crime. Consegue lembrar todas as cidades da qual você já foi locado? Olha, é assim, entre as cidades que eu comandei diretamente e as cidades que estavam sendo abrangidas pelo meu comando, dá em cerca entre 40 e 50 cidades. Nossa. Mas eu lembro sim, mais ou menos, viu? Ó, vamos lá. Na sequência, assim que eu me formei, fui para a Zona Leste. Tá? Trabalhei em São Paulo e a Zona Leste é uma área bastante populosa, né? Acho que todos devem conhecer. Ali, só São Mateus ali deve ter quase 1 milhão de habitantes. Então, para mim, foi uma experiência de vida muito grande. Os pessoal da Zona Leste, eu tenho um carinho muito grande por ter trabalhado lá e por onde fica também, né? A Arena do Corinthians, né, pô? Lá é o reduto do Corinthians. Então, fica meu abraço aos corintianos. Embora eu quero cumprimentar aqui também o Cabo Ari, que está aqui comigo hoje, também é corintiano, né? Nosso time não está bem, né, Ari? Fazer o quê, né? Mas, enfim, pessoal da Zona Leste, um abraço. Tenho muitas histórias lá envolvendo o Corinthians na Zona Leste. Depois de lá, Renan, eu fui movimentado para trabalhar numa cidade chamada Porto Ferreira. Sim. Tive uma passagem rápida por lá. Tá como segundo tenente ainda. O meu sogro adora comprar a louça lá. É a capital da cerâmica, pô, Porto Ferreira. Né? É onde nasceu, inclusive, um dos meus filhos, a Rafaela. A Rafaela nasceu em Porto Ferreira. Que acabou de passar na OAB. Parabéns para a Rafaela, que conseguiu isso. Isso realmente é... Eu estou muito orgulhoso, né? A profissão da advocacia que vocês exercem, eu tenho uma admiração muito grande. Também já tenho o meu OAB guardado, né? Mas ainda preciso aprender muito com vocês ainda para estar exercitando. Quem sabe aí, de repente, vai vir essa pergunta e falar um pouquinho sobre isso, né? Mas tenho uma admiração muito grande pela advocacia, eu tenho grandes amigos, grandes irmãos, e minha filha um orgulho. Antes mesmo de terminar, né, o curso de Direito, prestou a OAB, já passou e já vem exercendo, né? Como estagiária, né, o direito de forma exemplar, né, isso me traz um orgulho muito grande. Filha, um beijo para você. Porto Ferreira, Renan, Tiago, aí fiquei poucos meses, aí eu fui comandar a cidade de Santa Rita do Passa Quatro. Sim. Que ali é abrangida por São Carlos, região de São Carlos. Porque eu fui criado em Descalvado, né? Eu nasci em São Paulo, mas eu fui criado em Descalvado. E Santa Rita ali é a cidade adjacente. E Santa Rita, eu fiquei por 12 anos na cidade. Ali eu tenho história, hein? Eu só saí de Santa Rita porque eu fui promovido a capitão. E no máximo era tenente que comandava. E Santa Rita é a cidade do Zequinha de Abril. Não sei se vocês sabem, é a cidade de Zequinha de Abril. Então também para Santa Rita do Passa Quatro, aproveitando o meu abraço, que esse podcast vai chegar lá, uma cidade pela qual eu tenho um enorme carinho, um enorme apreço, inclusive tenho o título de cidadão santarritense também. Lá, sempre que eu posso, eu estou dando um pulinho lá. Marcelo Simão, um grande abraço aí, o prefeito de Santa Rita do Passa Quatro. Depois de Santa Rita, Renan, promovido a capitão, eu fui trabalhar na região de São Simão. Aí a minha companhia, ela abrangia aproximadamente 7 cidades. Ali São Simão, Santa Rosa de Viterbo, Guatapará, Serrana, Serra Azul, Cravinhos, enfim. Eu trabalhei um tempo naquela região. Foi muito bacana também, né? Um grande aprendizado. Como capitão de lá, eu fui convidado para trabalhar aqui em Piracicaba. Eu morava em Santa Rita ainda. Vim para Piracicaba, comandei a 5ª companhia em Piracicaba. Também foi um aprendizado muito grande. Naquela rua do Porto lá, onde o pessoal costuma comer um peixinho lá, né? Não podia deixar de dar uma passadinha Piracicaba lá. Não pertence ao 19, né? Mas o 19 pertence ao... 19 pertence a uma regional, vamos falar assim, que fica em Piracicaba, que é o CPI 9. CPI. Ali é outro batalhão, é a área do 10º batalhão. Tá? Eu comandei como capitão
na época, a 5ª Companhia, tá? Que fica ali perto da Rua do Porto e tal. O pessoal de Piracicaba, um abraço. Ali é uma delícia. Né? A Lucinda, que está lá no bairro Santana, uma comunidade italiana lá, um pessoal muito bacana, né? Sim. Eu conheço muito bem. Inclusive, né, fica um recado, estou chegando. Inclusive, meu nome mudou agora, viu, Renan? Meu nome não é só Adriano Daniel, agora é Adriano Daniel Danholo. A gente está buscando a cidadania italiana e a gente teve que adequar o nome, que é do meu trisavô lá da Itália, Osvaldo Danholo, tá? Vocês ficam entrevistando gente com 32 anos de carreira e assunto para mais de metro aqui, bom, né? Isso que é bom. E a gente vai fazer uns ganchos. Essa região de Piracicaba é fantástica. Tem um restaurante que eu recebo, depois posso até ver o nome dele, quem sabe ele ajuda a gente num patrocínio, né? A gente vai depois almoçar lá. E é um pouco afastado. Tanto que o Waze te engana, você tem que prestar atenção porque você tem que entrar antes, né? Mas é um bairrozinho que só tem... Todo mundo ali é família, é um bairro familiar e parece estar longe pra caramba, na verdade, você está em Piracicaba. É isso que é incrível daqui. Que bacana. Santana é um exemplo disso, né? É uma comunidade realmente típica italiana, tem suas festas particulares, é muito gostoso de passear lá. Depois de Piracicaba, aí eu fui convidada mais perto de casa. Eu fui comandar a região de Casa Branca. A companhia fica em Casa Branca. Aí abrangia Casa Branca, Tambaú, do Padre Donizete, né? Santa Cruz das Palmeiras. Perto de casa quer dizer Descalvado. Perdão, Santa Rita, que eu ainda morava. Ah, tá. E Descalvado também. É que Descalvado é a terra dos meus pais, onde eu fui criado. E Santa Rita foi onde eu passei a maior parte como tenente comandando. 12 anos como tenente, e mesmo sendo provindo a capitão indo para outra cidade, eu permaneci morando. Então eu ficava naquela região, tentava ficar próximo, né? Aí eu fui para Casa Branca. Né, comandei Casa Branca, como capitão mais antigo, eu assumi a coordenadoria operacional do 24º Batalhão, que fica sediado em São João da Boa Vista, e lá já abrange 16 municípios. Aí pega ali Casa Branca, pega Mococa, pega Caconde, pega Espírito Santo do Pinhal, Águas da Prata, né? Toda aquela região lá. A gente tá falando de água aqui, né? Sim. Água boa. Eu gosto de Águas da Prata. Né? Muito bom lá. Aí, ali eu prestei um concurso para major da PM, que hoje para você, né, ser major da PM, você tem que prestar um concurso interno, o CAO, que é o curso de aperfeiçoamento de oficiais. Que é equivalente a mestrado, né? Exatamente. Tá? Para você hoje ser oficial superior, você precisa ter um mestrado. Foi onde eu passei no concurso como capitão, né, e fui fazer meu mestrado profissional, que é outro tema interessante também da minha dissertação de mestrado. Qual foi? Prevenção à pedofilia pela internet. Olha que interessante. Eu queria uma palestra para pais de alunos, de forma a prevenir, a saber qual que é a conduta, como se prevenir com relação ao pedófilo. Que hoje em dia, pela internet, já sabe, é o principal instrumento usado hoje no cometimento de crimes, principalmente o abuso sexual. Tem um seriado, um documentário na HBO, que chama Caçadora de Pedófilos. Há uma mulher que se veste, se fantasia, ela tem 30 e poucos anos, mas ela usa maquiagem, se fantasia, usa umas roupas determinadas para se parecer uma adolescente e vai criando em conversa com as pessoas que ela acredita, né, que de uma forma ou outra ela chega neles. E vai criando toda uma situação, vão lá depois e prendem. No Brasil isso não daria certo, porque de acordo com a nossa legislação seria um flagrante preparado. Porém, é interessante ver para entender o modus operandi deles. Né? Como que eles marcam, como que chega na conversa. Então o tema realmente é muito rico e importante. Não é quando o tema é importante que todos saibam, conheçam, para poder olhar, cuidar dos filhos, né? Esses programas de controle parental, eu não sei se é tão bom assim, se não dá para o próprio filho aprender a burlar o programinha, né? Então a atenção dos pais é fundamental, né, Adriano? Exatamente. Então eu falei assim, poxa vida, eu sempre fui muito ligado à filosofia de polícia comunitária. Fui um dos primeiros proerdianos aqui no estado de São Paulo. Aqui em Americana, por exemplo, estamos alcançando a meta de 100% dos alunos do 5º ano do ensino fundamental. Não só em Americana, como Santa Bárbara, Cosmópolis, Arthur Nogueira e Geno Coelho. Né? Esse curso aqui é um curso que eu tenho muito carinho, porque eu lido com crianças. Ou seja, hoje, toda a sala de aula, todos os 5º anos, uma vez por semana, nós temos um policial militar falando sobre como se prevenir com relação às drogas, a dizer não à violência, bullying e até alguns toques sobre pedofilia. Então, é um tema que eu falei assim, eu quero fazer para deixar um legado para
as nossas crianças, para os pais, como se proteger. Porque internet, já fica um recado aqui, não é o tema central do nosso bate-papo hoje aqui, mas pais, olhem, prestem atenção no que os seus filhos estão fazendo pela internet, pelo celular. O pedófilo, normalmente o perfil dele é uma pessoa muito inteligente, perspicaz e que tem muita paciência. E o simples fato de ele estar aliciando o seu filho pela internet hoje é crime. Mas ele tem a paciência de esperar meses ou até anos se realmente ele quer aquela pessoa como vítima. Então devemos ficar atentos. Bom... Não, vamos aproveitar o ProErd que você falou. ProErd, vamos lá. Mostra, você consegue colocar pra gente, Guilherme, o vídeo nosso no ProErd, eu com o Coronel? Ah, lá, o vídeo tá na tela. Poxa, que bacana, olha lá, relembrando aí. Consegue pôr com áudio? Isso aí foi no Teatro Municipal. Casa lotada. Que bacana, cara. Aqui você pode ver que fica muito claro que eu só sabia o finzinho da letra, né? E canta bem, não canta não, Thiago? Hã? Sim. Canta pra caramba, né, rapaz? Eu acho que ele vai dar uma palhinha sozinho pra nós aqui. Parabéns, meu irmão. E tem ainda a coreografia junto, mas é complexo, né? Não, e foram várias formaturas, né? Foram. Então teve de manhã, de noite. Aí, e todos que passaram lá dançaram, viu? Pô, tivemos a vista até de promotor no evento e tal, chegaram, né, promotor, juiz, achando que seria uma formatura formal, né, da Polícia Militar. Claro, tem um certo formalismo, mas a pessoa sentia à vontade. E lá, nem o nosso doutor não escapou da dança. Todo mundo tinha que dançar lá a coreografia, é muito bacana. Coreografia e outras músicas também. Exatamente. Bom, e conta mais da sua vida pessoal, você é casado, tem filhos, quantos filhos? Eu tenho 2 filhos, né? Deus me deu de presente 2 filhos. A Rafaela, que hoje, né, é advogada também, minha menininha com 23 anos, e tem um menininho também de 18 anos, tá? É um orgulho para mim, maior presente, curto os meus filhos muito, tá? Estou namorando, né? Eu sempre falo que eu sou eterno namorado, né? Estou namorando e a minha família é algo muito especial para mim. E Americana, que é a cidade que eu escolhi para morar com a minha família. Manda um beijo pra namorada aí pra ela não ficar brava depois. Meu amor, beijo pra você, viu? Tá? Esse final de semana foi bom, hein? Valeu, Fran. Vou aproveitar também e mandar um beijo pra minha esposa, Cris. Viu? Então eu também vou. Um abraço pra minha esposa, Leila. Espero que esteja me assistindo aí, nos assistindo. É você que não mande não, né? Claro. Vai ficar padrão isso. Acho que eu vou colocar lá já na abertura para não ter risco de esquecer. Bom, e a Rafa passou agora na OAB, vai ser advogado. E o seu filho já tem uma pretensão do que ele quer fazer? Ele está fazendo faculdade, né, de ciências contábeis. Falou, pai, eu quero mexer com dinheiro. Eu falei, tá certo, pô. Tem que aprender a mexer com dinheiro, né? É que dinheiro dos outros é mais difícil. É mais difícil, né? O nosso próprio dinheiro a gente administra agora. Pra mim não tem... Mas na verdade foi o inverso. Não tem problema, porque eu não tenho dinheiro, então... Eu fui tesoureiro de uma outra entidade, e quando é com o dinheiro dos outros, você paga sem dó. O dinheiro aqui não tem problema, né? Você só tá administrando. Agora, quando é o seu, a gente às vezes tem um certo apego. Não deveríamos, mas isso acontece. Conta uma coisa... Eu sei que na companhia ele movimentou, assim que ele chegou em Americana, ele falou assim, vai ter que ter jogo de futebol. Não quero nem saber, oficial, praça, vai todo mundo jogar bola com a gente. Então eu sei que você é apaixonado pelo futebol. Mas tem outro esporte? Conta pra mim na sua vida de atleta, conta isso pra gente. Bom, eu sempre fui apaixonado, sou muito grato ao esporte, porque foi uma época da minha vida, adolescência, que eu nunca vi droga na minha vida, eu só fui conhecer droga depois que entrei na polícia. Sempre praticando esporte, futebol de salão, disputei os regionais várias vezes, jogos abertos no interior, jogando handebol, futsal. Inclusive, aqui em Americana, aproveitando essa minha paixão pelo esporte, eu fomento os policiais militares a estar praticando esporte, porque é saúde. Tá? Inclusive, o Cavari que está aqui comigo é o técnico do time de futebol de campo com disputa estadual aqui, né? Nós estamos juntos na parada aí. Mas tem um projeto muito bacana que eu criei graças ao meu filho.
Se eu puder contar rapidinho aqui, eu sei que o tempo é curto, eu tô vendo que o tempo vai ser pequeno aqui, hein? Polícia Militar na escola por meio do esporte. Tá? É isso que meu filho, assim que eu vim para cá, eu coloquei ele para estudar, sabe onde? Na escola Heitor Penteado. Escola estadual, escola pública americana. Tá? E paralelamente ele sempre se preparando para concurso. Mas enfim, chegou na escola e ele falou assim, pai, eu queria movimentar a escola, ajudar meus colegas, eu queria promover um torneio de futebol interno. Falei, bacana, vai lá, fala com o seu diretor de escola, pede autorização, vê o que ele acha, né? Vai para cima. Conversou com o professor Júlio, o diretor Júlio, um abraço, diretor Júlio da Heitor Penteado. Aí, concordou e iniciou um trabalho na escola. Aí ele fez um torneio, ajudou a organizar com o professor de educação física. E eu vi aquilo, falei, que bacana essa iniciativa, né? Unir os alunos. Falei, filho, então faz o seguinte, fala para os alunos, para os amigos, o campeão do torneio, nós vamos fazer um jogo de futebol contra o time da Polícia Militar. Quando eu soltei isso, a escola toda só falava na Polícia Militar. Eu falei, opa, só na Polícia Militar? Só. Pai, o pessoal tá esperando o jogo. E o campeonato tá bacana pra caramba, porque o pessoal quer jogar contra a Polícia Militar, que é o sonho deles agora. Tá, terminou o torneio. Falei, pô, eu não vou lá simplesmente fazer só um jogo. Conversei com o diretor Júlio, a dirigente Jô, o Haroldo. Falei, ó, eu vou na escola, vamos fazer uma solenidade. Solenidade é simples. Vamos chegar na quadra, chamar os alunos, vamos chegar, cantar o hino nacional, fazer algumas homenagens para alunos, destaques, coisa muito rápida. E assim a gente foi. Chegou durante o jogo, todo mundo organizado, levei um árbitro de futebol profissional para apitar o jogo, lotado a escola, tá? Começou o jogo. E eu gosto, eu participo também. Eu gosto de futebol. Quando começou o jogo, até a dirigente de ensino brincou, falou, ó, coronel, me desculpe, mas eu vou torcer para os meus alunos. Falei, tá bom, é um direito seu, né? Torcer para os seus alunos. Começou o jogo. E fui lá, eu meti um gol, rapaz. Né? Quando eu entro em quadra, viro moleque, viu? Não repara não, tá? Eu me entusiasmo para falar, tá? Aí, eu vi que o pessoal gritava o nome da polícia. Falei, poxa, ensino médio, gritando o nome da polícia, que bacana. Começou a me despertar atenção. Daqui a pouco, eu escutava gritando, Toledo, Toledo. Eu falei, mas cheguei pra polícia durante o jogo, por que eles estão gritando Toledo? Eu falei, chefe, estão gritando para nós aqui, para nós, Toledo. Coronel, não é Toledo que estão gritando, coronel. Eles estão com um ato de carinho com nós, estão gritando o senhor. Eu falei, eu? Não é Toledo, o que que é? Toreto. Toreto. Aí, né, eu falei, Toreto? Aí me apelidaram do Vin Diesel, né? Eu falei, só sou do Paraguai, né, cara? Mas, enfim, quando eu percebi aquele carinho pela Polícia Militar, eu falei, é isso. Nós temos o ProERD, que atingimos os alunos do 5º ano do ensino fundamental. Agora o ensino médio, onde eu criei esse projeto, Polícia Militar na Escola por Meio de Esporte. Aí eu normatizei, tá? E ele consiste hoje no seguinte, a escola interessada, ela nos pede o projeto 2 dias. A gente vai num dia, ministra uma palestra para todos os alunos do ensino médio, todos uma vez só, né? Falo sobre família, sobre disciplina, sobre carreira, né? Como respeitar um professor. E no final a gente propõe esse torneio. Esse torneio é organizado pela própria escola, a gente não tem intervenção nenhuma, e no final a gente marca um evento muito bacana, um evento para o jogo e homenagens para professores e alunos. Eu tenho até um vídeo aqui, né, que talvez não dê tempo de mostrar hoje, né? Depois eu passo para vocês, mandar, tá? Né? Então, ó, né, para quem está assistindo aí, eu vou tentar até mandar aqui, né, se tiver algum intervalinho, ver se eu consigo ser rápido aqui, tá? E é muito bacana. E quantas escolas já foram beneficiadas com esse projeto? Então, esse projeto, por ser um projeto rápido, tá? Nós estamos deixando as escolas solicitarem. É porque tem 2 motivos, né? Primeiro que precisa do quê? De um time. E não é qualquer time, tá? Não é qualquer time de futebol. Por quê? Não é qualquer time, porque para lidar com alunos, quando a gente entra numa quadra de futebol, não é simplesmente ir lá jogar bola. Tem que ter todo um preparo do policial militar com relação às emoções. Quando você entra em quadra, vira uma competição.
E nós estamos ali para quê? Para unir aqueles alunos, para nos aproximar. Então imagina jogando futebol, de repente uma dividida, né? Isso é complicado. Então o policial é preparado para de repente tomar uma falta, levantar, dar um abraço no aluno, respeitar o árbitro de futebol no dia. Por mais que a gente fique inconformado com uma decisão do árbitro, a gente mostrar que a autoridade é ele e mostrar isso para os alunos. Né? Então a gente mostra com exemplo. Então o projeto não é simplesmente ir lá dar uma palestra ou jogar um futebol, não. É o policial militar dando exemplo do início ao fim do projeto, inclusive dentro de quadra. E fazer um marketing à parte, né? Ainda estou sendo artilheiro do time por enquanto, viu? Com 50 anos. Molecada de 18 anos, ainda a Polícia Militar não perdeu ainda, viu? Tem essa ainda, viu? Tá, pode montar. O próximo jogo nosso agora, já estão convidados a estarem presentes, é na Escola João 23. Tá? Estaremos lá, já fizemos uma palestra e vai ser um jogão, com o ginásio lotado lá. Que dia? Não está marcado ainda, porque está sendo feito torneio. Vai ser tá? um convite. Isso. E o time da polícia está invicto até agora. Está invicto. Interessante. Capitão, vamos lá, coronel. Eu tenho uma mania de chamar... Meu irmão é capitão, né? Então eu fiquei com isso na boca, né? Mas conta pra nós. Quando você era transferido de uma cidade para outra, já só em pouco tempo falou uma meia dúzia de cidade e a lista faltou mais 34. Quando que era necessário, quantas vezes você mudou a sua família juntos? E como que eles interpretavam isso? Como que eles lidaram com a situação de escola nova, amigos novos, né? Ficar longe da família? Como que isso foi para você na sua vida profana? Então, na verdade eu tive um privilégio. Eu nunca fui para muito longe de onde eu morava. O mais longe que eu fui, daria para ir para casa todos os dias. Certo. Ou no máximo, de repente, ficar 1 ou 2 dias fora. Então, sempre preservei minha família nesse sentido. Eu sempre procurei estar perto dos meus filhos. Tanto que hoje, os meus filhos, né, moram com a mãe, mas estão aqui em Americana. A mãe deles também, né, que é minha amiga, tá? Eu moro aqui em Americana. E é um privilégio que eu tenho de estar perto dos meus filhos. Então, hoje que de repente eu poderia estar um pouco mais longe, mas graças a Deus meus filhos estão perto de mim. Que meu maior patrimônio, né, são os meus filhos, os nossos filhos, né? Então, eles estarem perto de mim hoje, para mim é um presente de Deus. Estar acompanhando, estar me divertindo. Porque o meu filho, eu os curto como se fossem meus irmãos realmente, né? Para mim, sou muito grato a Deus por tê-los comigo, né, e vivenciar as vitórias que eles têm. Então está sendo muito bacana esse sentido. O meu filho, se você conhecer, quando eu estou junto com ele, 2 moleques juntos, né? E é o que eu curto muito. Eu falo, sou muito grato a Deus por aprender a viver esta vida na simplicidade. Gosto de jogar no futebol, gosto do meu trabalho de atender bem a sociedade, estar aqui, né, trazendo informação, e estar curtindo a vida com os meus filhos. Para mim, já basta. Não só o futebol, né? O senhor também, na Polícia Militar, incentivou e ajudou, coordenou, liderou um trabalho que fizemos aí de colocar um tatame. Né? Montamos um tatame na primeira companhia, bem grande lá, muito bonito, boa qualidade. E tem tido alguns treinos lá ainda, né? De jiu-jitsu, de defesa pessoal. Eu puxei alguns treinos de defesa pessoal para a turma. E porque assim, o futebol, eu sempre fui o último a ser escolhido, e quando eu era escolhido eu ainda se arrependia. Era terrível. Eu nunca fui de esporte coletivo, sabe? Handball, futebol, vôlei. A única que tá dando certo agora é o beach tênis, eu com a minha esposa. Bom. E mesmo assim eu ainda brigo com ela. Mas tirando isso, eu sempre fui do esporte individual. Então, luto jiu-jitsu desde 2003, vou fazer 20 anos. Tenho 20 anos de jiu-jitsu. Nossa, é muito tempo. Faixa preta, ano que vem eu faço 10 anos de faixa preta. Tô pegando a faixa vermelha de karatê. Eu gosto de luta, gosto dessa... que só dependa de mim, sabe? E não de outro, porque eu não consigo... Não me dou bem em ter que compartilhar tanto a vitória quanto a derrota. Olha, eu acho que é isso. Eu tô uma sessão psicológica sozinho aqui. Você sabe que com relação à arte marcial, né? A última vez que eu fui praticar foi com meu filho, né? Fazendo jiu-jitsu, né? Pai, vamos uma luta nós dois aqui.
Rapaz, o moleque pegou firme comigo, né? Eu ganhei. Vou falar, eu ganhei. Só que no outro dia me deu um torcicolo, rapaz. Passei uma semana abaixo de anti-inflamatório, né? O moleque é forte e tal, né? Mas eu curto. E o esporte coletivo também é importante. Eu sempre joguei CPTV de futsal. Eu participei 3 anos como atleta e 2 anos como técnico de futsal. Então eu sempre gostei. E aprendi a jogar futebol na linha, que eu fui goleiro de futsal, viu? Eu jogava futsal no gol. Tem uma altura, né? Qual a sua altura? Não, minha altura... Não. Pra futsal, sim, né? Tenho 1,75 m, mais ou menos, né? Porque hoje em dia você pega um atleta de futebol goleiro, 2 metros, 1,90 m e pouco, né? Vôlei, então, a média é 2 metros, né? Nós, para jogar vôlei hoje, só se for... Mas sabe que o futsal, eu acho ele muito interessante, porque o futebol de campo é mais parado, né? O futsal não para, né? Toca, passa, toca. O drible é muito... É difícil até de acompanhar. Mesmo assistindo é difícil de ver, né? É muito gostoso o futsal por isso, né? Ele é bem técnico, né? Você consegue fazer bastante jogadas. Eu curto bastante. Começa a falar de futebol aqui, né? O negócio vai longe e não para também. Toma cuidado com o que pergunta pra mim aqui, viu? Eu recebi uma pergunta do meu primo, Diogo Capeleto Nogueira, que perguntou o que é desmilitarização e se o senhor é a favor ou não dessa instituto. Para ser sincero, gostaria que primeiro explicasse o que é e se a própria, né, o comando seria favorável a isso. Claro que não, né? Quer ver um exemplo? Eu sou professor universitário, né? Um abraço aqui aos meus professores lá da Unimogi, de Mogi Guaçu, na faculdade que eu dei aula, aqui na FAM também, né? Valdomiro, tenho bastante amizade. Eu costumo trazer a militarização no campo acadêmico para as pessoas entenderem melhor. O que as pessoas acham de quando um professor entra em sala de aula, todos os alunos se levantarem? Não é bonito isso? Não é respeitável? Não é bacana você estar num ambiente... Ai daquele que desrespeitar um professor? Imagine você entrando numa sala de aula, onde você entra numa sala de aula, é respeitado, você ensina, os alunos te respeitam, porque existe a estética militar, o militarismo. Isso é maravilhoso. As principais empresas hoje de sucesso, quando a gente fala de estética militar, a gente fala de disciplina. As principais empresas hoje é praticamente o militarismo puro. Tem hierarquia. Vai lá ser vendedor, por exemplo, de uma empresa grande, de uma Coca-Cola. Vai lá o vendedor de uma Coca-Cola, de repente, estar maltrapilho, com um uniforme mal passado. Por quê? Porque a empresa ela tem preocupação com a imagem do produto dela. E ela já começa pela pessoa. Então o militar está bem fardado, disciplina, hierarquia, ordem. Só que as pessoas que querem a desmilitarização, eu posso falar, eu não sou da época da ditadura não, hein? Quando eu entrei, moleque, era 94, 95. Mas hoje, o que faz a polícia militar ter o sucesso que tem, ser considerada uma das melhores polícias do mundo, com certeza é o militarismo, a disciplina. Quem não quer disciplina para o filho? Você, por exemplo, hoje tem uma escola que tem uma estética militar, que tem disciplina, em que o aluno está seguro dentro da escola, em que está sendo feito gestão por pessoas, né, que prima realmente, que tem zelo, né, que tudo aconteça de forma organizada. Você prefere estar com um seu filho numa escola dessa ou numa escola que você entra, tem droga rolando, tem muros sendo pichados? Poxa, então, militar, eu enxergo dessa forma. Então, para desenhar, para ficar claro para todo mundo aqui, desmilitarização seria tirar a hierarquia e a disciplina da instituição? Seria algo também. do tipo? Existem outros aspectos também do militarismo, né? Para as pessoas entenderem, eu estou falando mais da estética militar. Estou falando da organização, estou falando da disciplina. Imagine para você comandar uma instituição hoje de quase 100 mil homens. Desmilitarização caminharia para uma anarquia, né? Falta de domínio, falta de controle. Eu não falo nem militarização, eu falo disciplina. A militarização é um instrumento para a disciplina, para a hierarquia. É essa a forma que eu entendo. Então, jamais hoje querer desmilitarizar a polícia militar é pensamento, de repente, de alguém com outros interesses, tá? Que não é de ter disciplina, organização
e ter bons resultados em prol da população. É o meu pensamento. Na nossa Americana aqui, nossa região, qual é o crime de maior incidência que ainda ocorre? Olha, graças a Deus, Americana e Santa Bárbara saiu um ranking atualmente. Foram consideradas as cidades mais seguras para se morar no Brasil. Olha que dado interessante. Pegando o que como referência? Crimes com violência. Então, se você pegar homicídio, no caso roubo, né? Diferente de furto, roubo e furto, né? Para quem não é da área de direito, né? Furto, subtração de um bem sem violência, sem ameaça. Roubo, subtração de um bem com ameaça, né? Violência. Esses crimes com violência, os nossos números, graças a Deus, comparativamente, são baixos. O que nos traz uma segurança, uma percepção de segurança muito bacana. Mas o crime hoje que chama mais atenção, embora não tenha violência, é o crime de furto de veículo. Tá? É o nosso calcanhar de Aquiles. Porém, mesmo assim, com as nossas ações, tem que ser uma ação multidisciplinar. Nós estamos diminuindo. Só que isso vai depender muito, sabe do quê? Da vítima. Tecnologia. Não só da vítima. Eu vou tocar nesse assunto por quê? Muralha digital. O Estado de São Paulo agora está implementando a muralha digital, onde o ideal é que todas as cidades sejam cercadas por câmeras com tecnologia OCR, onde passou um carro, automaticamente já verifica a placa e sabe se é produto de furto ou roubo. Olha que maravilha. Então, o Estado de São Paulo hoje... Sabe também se o licenciamento está atrasado, não sabe? Tudo! Embora estamos focando no crime, né? Que é o principal. Focando no crime. Embora essas câmeras de hoje é mais focada para o crime, né? Mas é claro, você passa numa rodovia onde for, automaticamente pegou a placa do seu carro, sabe quanto tem de multa, sabe se o licenciamento está atrasado ou não, se pagou IPVA, né? Mas o meu foco é realmente combater o crime. Então, o ideal é que todos os municípios assinem o mais rápido possível o convênio do Detecta com o Estado de São Paulo. Isso só vai trazer benefício. Dos 645 municípios do Estado de São Paulo, alguns ainda não assinaram. Santa Bárbara assinou recentemente. Segundo informações, parabéns para Santa Bárbara, Administração Pública de Santa Bárbara, aqui por assinar esse convênio. Porque onde não assinar esse convênio, o que vai acontecer com o crime? Vai migrar onde não tem câmeras, tá? E o outro lado também é com relação à vítima, né? Tá? Quando a gente estuda vitimologia, né? A gente fala exatamente disso. Infelizmente, não vamos colocar culpa na vítima, mas tem situações que a vítima ela se coloca numa situação de vulnerabilidade a ponto de ser furtada, roubada, sim. Eu já fui vítima de roubo? Já. Se eu contar, foi até engraçado. E foi... eu era um moleque, na verdade. Aí eu fui participar dos Jogos Abertos do Interior, que foi sediado lá em Guarujá. No Guarujá. Aí nós estávamos numa escola, né, todo mundo lá, molecada, né? Vamos pra praia? Vamos. Só que na época eu tava a pé, né? Como é que é pra praia, né? Pra andar a pé e tal, tinha que dar uma volta lá, tem um morro lá, né? Entre o bairro que a gente tava, um bairro periférico, e a praia. Vamos pra praia? Vamos. Aí um pegou, deu uma ideia. Vamos atravessar por aqui que é mais perto, ó. Tinha um morro assim, tá? Vamos. Todo mundo, tinha uns 7, 8. Todo mundo, né? Bonitinho, tal, arrumadinho. Isso no final de tarde. A gente tava indo pra passear na orla, não é pra nadar, não. Chegou no meio do morro, apareciam uns dois aqui, você pode dar informação pra gente? Falei, podemos, né, do interior, né, tudo jacu do interior, moleque, né, de prestar, né, bom serviço, de ajudar as pessoas. Não, vem cá, a gente dá informação, nem sabia dar informação direito. É um assalto. Já chegaram dando chute na gente, com arma na cabeça. Ó, molecada, pode arrancar tudo, né, arrancamos relógio, pode arrancar tênis, ó. Pode arrancar também camiseta, pode arrancar roupa, só de cueca aqui. Enfim, né? Deixaram só a gente só de cueca, voltamos para a escola e acabou nosso passeio naquele dia, né? Mas cá entre nós, o que a gente tinha que atravessar um local ermo, um morro, para ir na praia? Ou seja, a gente se colocou numa situação de vulnerabilidade a ponto de ser vítima de um roubo. Então tem muitas situações. Carro, por exemplo. Pasmem, tem pessoas que estacionam o carro na rua e deixa o carro aberto.
Deixa o carro na chave, a chave dentro do carro. A vitimologia é um dos braços da criminologia. Então, a criminologia vai estudar o direito penal, as políticas públicas, a vítima e a sociologia, né? Então, tem essas ramificações. Só falar uma história, que era a história de uma mulher que tinha um amante. Só que para ela ver o amante, ela tinha que sair de manhã, pegava uma ponte ou pegava um barquinho, ia até o outro lado, passava a tarde com ele, e na volta, ela tinha que voltar antes das 6 da tarde, porque o barqueiro parava de trabalhar, e na ponte tinha um cara, costumava ter uma pessoa lá que era conhecida por estuprar e matar quem passasse por ali. Aí teve um dia, aconteceu um belo dia, de ela se atrasar um pouco mais com o amante se negou a levar ela de volta, acompanhar ela de volta, poderia ter acompanhado, não acontecia nada. Quando ela chegou, ela pediu para o barqueiro, já tinha passado alguns minutos do horário, o barqueiro se negou a levar ela de volta pelo rio, e aí ela pegou a ponte. Quando ela foi na ponte, encontrou o cara que estuprou e matou ela. Minha pergunta rápida é, quem é o culpado dessa morte? Aí é que tá, né? Sem pensar, vamos rapidinho. Ela se colocou numa situação de vulnerabilidade. O culpado dessa morte é o cara que estuprou e matou. A gente tem naturalmente em nós um instinto de falar, putz, ela agiu completamente errado. Exatamente. Mas, né, é complicado isso. Aí é que tá. Nada justifica, né? Uma pessoa falar assim, a mulher, por exemplo, tá com uma roupa, as vestes curtas, por exemplo. De repente, um cara vai lá e começa a sediar. Não, a culpada é ela. Não, jamais. A mulher tem que ser respeitada, independente da situação. Nós estamos falando do estupro com um caso mais grave. Sim. Tá? A mulher tem que ser respeitada em qualquer situação, independente como ela esteja vestida. O culpado sempre vai ser a pessoa que vai estar praticando crime de assédio, até um estupro com certeza. Não existe essa de chegar e falar assim, não, ela que se expôs, ela que me provocou. Não. Mas não dá o direito de você avançar o sinal. Né? Um dos meus temas de dissertação de mestrado, como eu já disse, é prevenção à pedofilia pela internet. É apenas um recorte de um tema tão gigantesco. Tá? Mas mulheres, inclusive a polícia militar, ela tem um trabalho muito forte nesse sentido. Tá? Temos o SOS Mulher. Se encontrou numa situação de vulnerabilidade, tá? Por favor, ligue para a Polícia Militar, conte com a Polícia Militar. Né? Então, voltando ao assunto, é um tema que mexe com as emoções. Eu já peguei tanta situação, já peguei, inclusive, pai estuprando filho de 5 anos. Antigamente não se falava pai estuprando filho, né? Hoje, tecnicamente, é possível. Mas tantas e tantas situações que a gente tem que controlar as emoções. Então, falar em abuso sexual, para mim, é um crime hediondo, né? Não só por estar previsto em lei. Isso no meu íntimo. E o culpado, sempre com certeza, é aquele que agiu contra a mulher. E para mim, na minha opinião, para um crime desse, teria que ser, no mínimo, prisão perpétua. A gente tem problemas sérios mesmo nisso, tem que tratar também, né? Porque não adianta também prender por muitos e muitos anos, soltar e o cara continuar com essa deficiência. Porque, na realidade, pedofilia em si não é crime, é uma doença. Pedofilia, né? O nome dá a entender. O crime vai ser o estupro, vai ser o estupro vulnerável, vai ser outro crime, mas a pedofilia em si é uma doença, que deve ser tratada também. Mas saindo um pouco dessa questão de abuso sexual. Bom, o caso de abuso sexual americano tem uma incidência significativa ou não? Não, o que acontece? Existem muitas situações que são subnotificadas. Infelizmente isso. Porque eu falei pedofilia pela internet. Sim. Mas é pedofilia no âmbito familiar? Sim. Tem bastante. Tá? Eu não vou tomar cuidado em falar algumas coisas, até para não rotular alguns grupos. Mas nós temos pedofilia dentro da família, que é a maior parte. Nós temos em igreja. Nós temos na escola. Porque você fala assim, pô, pedófilo, quem que é o pedófilo? Aí que está a questão. Né? É uma pessoa que você olha para ele assim, ó, livre de qualquer suspeita. Tem pedófilos que agem, que têm prazer em ter relação com criancinha de 1 mês de idade, 2 meses de idade. E não é só pedófilo homem, não. Tem mulher também. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque de repente uma ação de um pedófilo pode causar, pode não, causa traumas que a criança leva para o resto da vida dela.
É verdade. Verdade. Eu tive um caso no escritório em que a mãe me procurou porque estava perdendo a guarda pro pai, sendo que ela que acusou de pedofilia e depois ele conseguiu reverter, ela não provou. Aí ele colocou como alienação parental, conseguiu ganhar e ficou ele com a guarda. No fim, ele ficou com a menina e a acusação era de que ele era pedófilo. Ela falou, Renan, eu flagrei ele, as primeiras sinais eu não quis acreditar, porque, poxa, meu marido, minha família estruturada, tal, será que eu vi isso mesmo? Então a pessoa custa a acreditar que viu aquilo. Então, o dia que ela falou, eu vi ele fazendo sexo oral na minha filha de poucos anos. Aí ela foi denunciar tudo e acabou a vida dela. Perdeu ainda a filha, que ela não conseguiu provar, e destruiu. Eu já conheci pessoas, tá? Pessoalmente, e que você, no primeiro momento, fala, poxa, um cara formado, o cara líder de uma igreja, só falava de Deus, e de repente constituiu uma família, e com o tempo foi surpreendido abusando do próprio filho. Né? E até então não se tinha notícia. E aquilo, né? Quando a gente fala assim, as pessoas podem assustar, que nem o Dr. Renan acabou de falar, pedofilia não é crime, né? Só que o pessoal, eu vou complementar. Você, quando tem vontade de matar alguém, é crime? Ter vontade de matar alguém é crime? Não. Só é crime se você praticar os atos de execução. Mesma coisa com pedofilia. Ter sentimento. Por exemplo, tem gente que tem vontade, tem prazer de ter relação com o animal. Tem. A pedofilia é uma espécie de parafilia. Tem gente que tem prazer em ter relação com alguém urinando, né? Com estátua, com manequim. Tem a necrofilia, com cadáver. O fato de você ter este prazer, teoricamente, não é crime. Agora, quando você passa a querer pôr em prática, né, esse prazer, opa, aí já era. Então, aos pedófilos de plantão, tá? Se você está cometido sendo doença ou não vou entrar nesse mérito, o que fala a Organização Mundial da Saúde ou não, tá? Que para mim tem que ser imputável e passar a vida inteira na cadeia. Mas imaginemos que seja doença ou não, tá? Tem um limite, ok? Contenha-se e procure um tratamento, que realmente há necessidade. Porque se você avançar o sinal, pelo menos com relação à polícia militar, meu irmão, vamos com força total. Inclusive em relação a... O cara é pedófilo, nunca agiu. Ele só coleciona coisa na internet. Já é crime. Já é crime. Já é crime. Já é crime, exatamente. Que é ter esse material guardado ou compartilhar. Que, aliás, são dois crimes separados. Você ter em depósito é um crime. Se você compartilha, é outro. E aí teve um caso nosso aqui na Polícia Federal, na Justiça Federal, que estavam denunciando pelos dois. Por quê? Pelo aplicativo que ele usava para baixar, enquanto está baixando, está disponível para fazer o upload daquele tanto. E aí eles interpretaram como não, ele também está disponibilizando para upload. Pô, não é bem isso, né? Então a gente tem que... Aí que tá, Renan, você defende? A gente tem que defender a pessoa para responder pelo aquilo que ela realmente fez. Outra coisa, colocaram que ele tinha 3.000 fotos. Era um vídeo de 3 minutos dividido em mil frames, entendeu? Cada minuto. Então não é que ele tinha 3.000 fotos, ele tinha um videozinho de 3 minutos que foi fragmentado. Aí também não... Então assim, o advogado tem que fazer a pessoa responder pelo que é justo. Mas falando sobre a questão do cara ter isso nele, eu observei de perto um caso que a gente fala sobre como é que chama? Intervenção química, castração química. A castração química, ela é proibida. Por quê? Porque a gente não pode ter penas de caráter perpétuo nem cruel, de acordo com a nossa Constituição, artigo 5º. Porém, é possível. Existe a castração química no sentido de inibir completamente a sua libido. Então, teve um caso de um cara que passou a ter na casa dele o seu sobrinho, era um solteirão, e que tinha isso dentro dele, mas sempre controlado. Mas ele tinha dentro dele o desejo, né? Quando o sobrinho passou a morar na casa dele, começou a ver o sobrinho pelado, coisa e tal, ele falou, vou fazer besteira? O que ele fez? Foi atrás do médico dele, fez a castração química e cortou a libido dele 100%. Então, a castração química voluntária
ok, é permitido, existe, e o cara agiu muito bem em fazer isso, porque ele evitou o crime. Mas o que não se pode, né, até por questão do sistema ser muito falho, muita gente ser acusada injustamente, ainda mais nessa internet de hoje em dia, mas aí obrigar alguém a ter a castração aí já é vedado. Mas olha que interessante, ele ouviu o senhor, né? Não vai fazer nada, senão você vai pra cadeia. De fato, ele teve como um instrumento químico para poder prevenir o crime. Exatamente. É o caminho, né? Ter consciência. Olha, eu tenho um problema, tá? Eu preciso resolver esse problema. Mas pedofilia é algo que eu tenho ojeriza, tá? E o que eu puder fazer estando aqui como policial militar e comandante de batalhão, puder fazer para prevenir e prender por na cadeia, não medirei esforços. Coronel, tem mais 3 perguntas, mas antes eu quero mostrar para os senhores, você consegue colocar o vídeo do Memes de Americana para a gente ver como a Americana está bem segura, está tranquila? Que a Americana, a gente tem o auxílio aqui de algumas... Olha o vídeo aí então. Agora a Americana está segura. Temos aí o auxílio de Batman. E de quem mais a gente tem aqui? Coronel, só mais 3 perguntas aqui rápidas. Eu deixei as 3 mais complexas para o final, mas... Hoje em dia, a abordagem policial tem sido muito discutida, tem sido tema de decisões, às vezes contraditórias, às vezes não, depende de qual é o seu posicionamento, tanto no STJ quanto no STF, em relação a ser necessário para que o policial aborde alguém a... Justa causa. Algum indício, né? Alguma fundada suspeita. Enquanto que eu aprendi, na pós-graduação que eu fiz de Direito Militar, que numa blitz, por exemplo, a ideia é ser justamente aleatória, né? Justamente pegar 1, deixa 2, passa 3, pega mais 2, e, enfim, para que seja algo discricionário. Então, gostaria de saber do senhor qual a sua posição em relação a essas abordagens e o que... Porque aí depois, quando encontra algo, aí fala, foi o tirocínio do policial. Isso aí caiu, né? Não tem mais. Eu vou responder, excelente pergunta, fazendo uma outra pergunta para todos que estão nos assistindo. Tudo bem? Então vou contar uma história que vocês se coloquem nela. Então vocês, tá? Eu tô na rua como policial militar. Imagine que vocês estão na situação do carro que eu vou abordar. Sou policial militar. De repente me deparo com um carro e o motorista, demonstra nervosismo quando vê a viatura. Eu paro o carro, ou mesmo que eu pare o carro para fazer uma fiscalização de trânsito. Ou por nervosismo ou trânsito. Imagine que é por trânsito. Eu quero fiscalizar o carro. Nós temos poder de polícia para estar fazendo isso. Aí nessa fiscalização de trânsito, o cara demonstra nervosismo. Muito nervosismo. E aí? No local do policial, vocês na mesma situação do policial militar, na minha situação. Então parou um veículo para fazer uma fiscalização de trânsito e o motorista demonstrou muito nervosismo. O que vocês fariam? E aí? Mandaria abrir o porta-mala. Mandaria... Não, mas eu não vou abrir o porta-mala. Porque não é justa causa, de repente... Mas não faz parte daí da vistoria, pensando no trânsito, sobre o porta-mala? Tá, mas imagine então que não seja trânsito. Imagine que seja somente pelo nervosismo. É complexo. Tá, eu não vou abrir o porta-mala porque não tem justa causa. Não é isso? Não é isso que nós estamos trabalhando aqui? Não vou abrir. Vocês abririam ou não? Tá, só que eu vou fazer o seguinte. Não. Eu sempre aprendi, artigo 244 do Código do Processo Penal, né? Fundada a suspeita, seria uma justa causa. Estamos discutindo. Eu vou lá e abro o porta-mala. Chego lá, tá a mãe do Dr. Renan sequestrada lá dentro. Tá lá. A sua esposa, dentro do porta-mala. E aí? Eu deveria ter aberto o porta-mala ou não? Acho que é a melhor forma da gente colocar... Pôr a mãe no meio. Tudo bem? Tudo bem? Aí vocês vão decidir.
seja quem for o órgão responsável por dizer o direito, ou você da população, se eu devo abrir o porta-mala ou não. Ok? Combinado? Na prática, eles abrem o porta-mala. E o que tem ocorrido é a nulidade. Depois, né? O fruto da árvore envenenada, né? É uma teoria que se fala bastante, né? Eu estou preocupado com o bem-estar da população. Meu objetivo quando entrei na polícia é prender e salvar pessoas. Sempre. A partir do momento que eu estou na rua, eu estou ali para proteger e salvar pessoas. Uma pessoa que eu entender que está em atitude suspeita, eu vou abordar, tá? Que o objetivo é salvar pessoas. E esse foi um exemplo claro. Agora, o policial vai se intimidar de abrir um porta-malas? Não tem que se intimidar, tem que abrir. Tem que abrir. E nesse caso, muitas vidas já foram salvas pelo fato do policial agir assim. Mas para a população entender mais ainda. Imagine que eu aborde esse carro com o objetivo de fiscalizar trânsito. Então lá, imagine vocês vindo num carro, tá? Eu abordo porque o pneu está careca. Há necessidade de fiscalizar. Eu quero olhar o step, abre o porta-mala. Aí eu chego dentro do carro, tem lá 200 quilos de cocaína. Para que vocês entendam. Há entendimento que aquela droga que eu encontrei no carro, que trouxe como consequência a prisão daquele indivíduo, aquela prova é nula. Porque o objetivo da minha abordagem era trânsito e não achar drogas. Essa é a discussão em palavras bem simples para que as pessoas entendam, não é isso, doutores? É isso mesmo. É isso tá? mesmo. A discussão é essa. Então, hoje, como policial com 32 anos de serviço, eu vou primar por estar protegendo as pessoas. No caso específico, tráfico, frente de sequestro, né? Poderia ser estupro, seja o que for. No caso do tráfico de drogas, jamais eu vou passar a mão. Pode até relaxar uma prisão, pode até anular uma prova, mas se eu me deparar numa situação dessa de trânsito, um cara com 200 quilos de cocaína, eu vou ter que autuar. Pode até anular, mas pelo menos aquela droga saiu de circulação. Né? É que direito, né? Direito é ciências humanas, depende da interpretação. Mas se eu me deparar com um cara com 200 quilos de cocaína, eu vou dar voz de prisão. Coronel, eu confesso que ainda tem umas 5 perguntas aqui que eu vou deixar para uma próxima oportunidade. Claro. Porque se deixar, a gente fala mesmo. Graças a Deus, eu fui iluminado quando tive a ideia de convidar o Coronel para a primeira entrevista, primeiro podcast, e fui agraciado com um convite aceito, né? Então, quero agradecer, mas antes de terminar, gostaria que contasse para nós, já deve estar perto aí da reserva, quais são seus objetivos depois que pendurar a farda? Olha, não é fácil, viu? Eu que sempre trabalhei, né, na Polícia Militar, com 32 anos de carreira, Americana, a cidade que eu escolhi para morar com a minha família, cidade que me presenteou com o título de cidadão americanense, me tratou com tanto carinho, chegou uma hora que eu sou obrigado a parar. Já posso parar, já tenho tempo para isso. Mas enquanto eu levantar com alegria da minha cama, todos os dias, e me sentir útil para ajudar a comunidade, eu vou continuar trabalhando. Porque é a cidade que eu escolhi para ficar com a minha família. Mas já pensei, uma das coisas que eu já pensei em fazer depois que eu aposentar é mexer com areia. Mexer com areia é um bom negócio que eu aprendi. Com o pé. Sentar na praia e mexer com o pé, exatamente, né? Depois de aposentado. Mas enfim, né, eu também sou professor universitário, tá? Dou aula de direito penal, estou aprendendo ainda essa missão. Mas é algo que eu gostaria, de repente, de estar atuando, ou mesmo na área dos senhores aqui, advogando. Já faço um pedido aqui, de repente, me colocar como estagiário, assim que eu me aposentar aí, né? Eu mando fazer uma entrevista com você. De repente, para aliviar um pouquinho o estresse, a ansiedade, que já sirva como entrevista, tá? Porque não é fácil sentar aqui não, né? Mas é algo que eu pretendo, que é uma profissão que eu admiro muito, né? Você trabalhar como advogado, você buscar a justiça, né? Que está acima da legalidade, justiça. Tá? É trazer bem-estar, eu reconheço isso. Então é algo que, de repente, tá? De uma outra forma, poderia estar contribuindo com a sociedade. Parar, não vou ficar parado. Tá? Porque chega uma hora que eu sou obrigado realmente a parar na minha profissão.
Eu quero continuar contribuindo. Estarei à disposição, com certeza, nesse sentido, trazendo bem-estar, tranquilidade, paz e proteção para toda a sociedade. Tiago, considerações finais? Cara, eu queria agradecer ao convite para estar aqui, ao Coronel Daniel. Uma excelente entrevista, muito obrigado pelo esclarecimento. Acho que o Coronel já é bastante acostumado, já viralizou nas redes sociais em outros eventos, né? Então já tem uma desenvoltura muito boa. Acho que muito feliz com essa primeira entrevista feita aqui no podcast. Obrigado. Eu confesso que não foi surpresa. Sempre vi a sua desenvoltura na hora de falar, tanto em eventos sociais, em eventos e também em entrevistas. Hoje tem uma estreita relação com a imprensa americana, né? Quando acontece algo que é importante, é relevante, já manda para o Keller Estocco, que também já compartilha, o Liberal, todo dia. Então, é legal mesmo essa forma que você lida com a população. Eu gosto disso, deu uma estreitada, coisa que a americana não tinha tanto antes e agora tem bastante. E, mais uma vez, cria essa sinergia, cria essa empatia cidadão e polícia militar. Coronel, mais uma vez, a honra de chamá-lo de irmão e a honra de tê-lo como primeiro convidado nosso. Obrigado por ter vindo e vamos mais adiante marcar novamente, porque tem outras questões que eu gostaria de entrar nos assuntos do comando e aí, quem sabe a gente já em outro momento podemos compartilhar mais coisas ainda. Combinado? Combinado. É uma honra, está sendo uma honra estar aqui no primeiro podcast do Direito Ilustrado. Mais aprendi do que passei conhecimento aqui, com certeza. Deus abençoe a todos. Obrigado a todos que assistiram, compartilhem, mandem para os seus grupos, curtam, comentem aqui, aqui embaixo. Eu vou colocar abaixo o link dos nossos patrocinadores. Hoje não consegui falar o nome deles, mas você pode acompanhar agora na apresentação e agora no final. Sejam todos muito bem-vindos. Todas as semanas, programas de, em média, 1 hora de duração. Segue a gente vai sempre desenhar o direito para você. Direito Ilustrado.